Deus já foi confirmado. Glória a Deus, aleluia. Como remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Aleluia. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solte o cabo da nau, toma o remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solte o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vai dizer aqui, né, o Hebreus capítulo 13, né? Permaneça o amor fraternal e não esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo a vós mesmo também no corpo. E venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contendendo-vos com o que vocês têm. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Então, olha só, aqui está falando para a gente permanecer no amor fraternal, né? E até na hospitalidade, porque alguns, você vê, antigamente, alguns foram hospedar pessoas e não eram pessoas, eram anjos, né? Isso vai dizer lá em Abraão. Abraão tem uma história que ele foi receber lá 3 homens, 3 pessoas, foi hospedar eles, e na verdade eles eram anjos, eram 3 anjos, ele hospedou anjo, né? Olha só que coisa linda, né? Então, assim, hoje a gente não vê quase ninguém querendo hospedar ninguém, né? Não. Porque a gente fica até com medo, né? Porque passa alguém na rua, passa, né? Assim, ou alguém te pedindo alguma coisa e você fica logo com medo. Mas quantas vezes eu já ouvi história de pessoas, né? Que eles, né, chegou alguém na sua porta pedindo uma comida, pedindo uma coisa, e parecia até que era um mendigo, alguém precisando, mas na verdade era o próprio Jesus. Já ouviu história assim? Que a pessoa, já vi histórias assim. Por quê? Que às vezes Jesus vem até numa forma assim de alguém que está precisando de algo? Porque foi ele mesmo que disse. Lá no Evangelho, ele disse assim, olha, se eu tiver fome, né? Se alguém tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Porque um dia eu vou dizer assim, ó, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiste. Aí os discípulos falaram assim, mas quando é que nós te vimos assim? Quando é que nós te vimos assim? E nós te ajudamos? Aí o Senhor respondeu para eles, quando um desses meus pequeninos, né, qualquer pessoa que estiver precisando e vocês ajudarem,
vocês fizeram não para ele, fizeram para mim, né? Então, todo o bem que nós fazemos a outra pessoa, na verdade, nós estamos fazendo para o próprio Jesus, né? Então, assim, isso é muito lindo. E ele fala também para se lembrar do preso, né? Como se você tivesse sido preso com ele, maltratado, como se você estivesse sendo maltratado, olha só. No caso, a compaixão, colocar-se no lugar daquela pessoa, né? Isso é o verdadeiro evangelho, é o verdadeiro reino de Deus. E às vezes, muitas vezes hoje a gente vê tanta coisa, né? A gente vê tanta coisa, muitas vezes até show gospel, coisa e tal. Mas a gente não vê esse amor, não vê muitas das vezes as pessoas ali, ó, se colocando no lugar do outro. E se você vê, o que Jesus veio fazer foi isso, né? Por onde ele passava, ele curava todos os enfermos, era todos, né? Curava todos, né? A Bíblia diz que por onde Jesus passava, ele curava todos. E se alguém morresse perto dele, ressuscitava, não tinha como. Era o dono da vida, né? Foi passar uma mulher, você vê, passou uma mulher chorando, né? Passou uma mulher chorando, levando o único filho, né? Era o cortejo, né? O cortejo era a tal da viúva da filha de Naim, né? Da viúva de Naim. O seu filho era o único filho dela. Estava passando assim, aquele cortejo, e a gente via que muita gente amava ela, né? Conhecia ela, porque o cortejo estava grande. E ela passou chorando, e Jesus vendo aquele cortejo, aí Jesus viu que aquela mulher estava chorando, Jesus parou tudo. Falou, mulher, não chores, porque o teu filho vai reviver. E na hora ele tocou lá, e ó, o homem levantou, o filho dela levantou. Você vê que, meu Deus, né? Que felicidade foi para essa mulher passar ali, gente, nesse momento que Jesus passou assim, e na hora, a Bíblia diz, na hora que estava passando, gente, é linda essa história. Jesus se comoveu de íntima compaixão. Ele se comoveu de uma íntima compaixão, quer dizer, ele se comoveu que aquela mulher estava chorando, e na mesma hora falou, não chore, tá aqui, ó, o teu filho vai viver e vai ser agora. Pronto, levantou o morto. Meu Deus do céu, que coisa boa, né? Que coisa boa, porque se ela era viúva, era o único filho, né? Quer dizer, viúva porque o marido já tinha morrido. E imagina, ia estar sepultando agora o filho. Então a esperança daquela mulher ela tinha perdido essa esperança toda. Já era viúva, já não tinha filho. Naquela época as coisas eram bem mais difíceis, né, do que hoje. Hoje a gente ainda conta com um auxíliozinho aí, uma coisa, né? E veja, amado, ela ficou totalmente desamparada. Naquela época era muito difícil ficar viúva, ficar sem ser um filho, né? Ficava viúva, ela contava com o filho para trabalhar, para ajudar, né? Para sustentar. Porque naquela época, gente, mulher não trabalhava, né? Não era igual hoje. Hoje até a mulher trabalha em qualquer coisa. Mas naquela época não tinha esse negócio, não. Se a mulher ficasse viúva, e sem filho, ela ficava desamparada, né? Tem até um louvor que fala assim, ó, viúva sem nada. Meu Deus, as viúvas ficavam. E por isso que na época Jesus também falava assim, olha, vocês que são, né, da igreja, o pessoal da igreja, né, os religiosos, eles falavam, ele brigava, muitos fariseus na época falavam assim, olha, vocês têm que cuidar do órfão e da viúva. É um mandamento de Israel até hoje, né? Deles cuidarem dos órfãos, né? Pessoas as crianças, gente, que ficam sem, nas guerras, ficam sem pai, ficam sem mãe. Né? Olha a guerra que houve aí. Quantos órfãos sem pai, sem mãe? E o Senhor deu mandamento para o povo de Deus, o povo dele, cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque elas ficavam desamparadas. Então, tinha que tirar umas ofertas no templo, tinha que deixar reservado para elas, tinha que ajudar, mas muitas das vezes eles não faziam isso. Deixavam, como hoje acontece, né? Quantos de nós, né? Quantas pessoas às vezes estão lá na igreja, aí tá ali a mãe solteira, né, com os filhos, coisa, e ninguém olha, ninguém não assiste a passa, ninguém tá fazendo nada, ninguém ajuda em nada. Muitas das vezes a gente tem que ficar pedindo, é muito ruim, né? É humilhante pra gente ficar pedindo. Então, assim, a igreja, ela tem que olhar essa situação, ela tem que ver, ela tem que falar, vamos ver, né, quem é que está precisando, quem, né, as viúvas, os órfãos, as pessoas solteiras ali, ó, né, que estão aí cuidando dos seus filhos sozinhos. Embora a gente tenha esse auxílio aí, né, nas duas ainda do governo, mas a igreja também tem essa parte de ajudar. É a parte de nós, olha, né, de nós ajudarmos uns aos outros. Nós temos que permanecer nesse amor fraternal, né? Mas, igual, são poucas pessoas, né, que faz essa ajuda de um para o outro. Mas nós devemos orar e pedir ao Senhor, né, para nos ajudar e para despertar essas pessoas. O Senhor diz, orem pelas suas autoridades. Nós temos que orar pelas nações, orar pelos prefeitos, governantes, para que não haja corrupção, né, para que não haja roubo, para
que eles tenham o juízo de cuidar das pessoas carentes, porque assim como Deus deu, né, a determinação para o povo de Deus cuidar das pessoas mais carentes, deu também aos governantes, né? O rei, né? Você vê que era estabelecido aqui os reis, e ele falava, os reis têm que seguir os mandamentos de cuidar das pessoas, de cuidar dos mais pobres, de cuidar, de fazer as coisas. E muitos, né, muitos não fazem, mas a Bíblia diz, ai dos ricos opressores, porque tem rico que oprime o pobre, mas Deus, ele há de se levantar em defesa do pobre, né? Porque é assim, amados, mesmo que muitos nos desamparem, sabemos que Deus não falha, e Deus não vai nos desamparar jamais. Deus sabe.